Olá, antes de iniciar o tema deste vídeo, eu quero aqui salientar de que não é minha intenção retirar seja quem for da congregação cristã a nível mundial. O meu objetivo é prestar um serviço de informação sobre o que se passa nos bastidores das cúpulas desta mesma instituição religiosa, a congregação cristã. E sempre que me referir a estes senhores é com o objetivo da responsabilidade que estes mesmos têm perante esta instituição religiosa e até perante o povo. Já que muita coisa é oculta, eu, Laurinda Queiroz, acho que o povo deve ter conhecimento do que se passa mesmo nos bastidores e que não sejam enganados com tanta facilidade como têm sido. Porque a verdade, acima de tudo. Eu recebi, há uns dias atrás, uma carta que foi escrita em 29 de setembro de 2022, Londres, Inglaterra. E acho por bem, estando cá o ancião Cláudio Marsola e o ancião Hélio Bianco e toda esta cúpula do Brás, eu acho por bem ler ou relembrar esta carta. Também escrevi algumas perguntas e que as vou ler porque quero ter aqui isto tudo bem alinhado e não esquecer-me de nada. Vou passar à leitura. Eu vou fazer algumas interrupções na leitura desta carta e vou colocar algumas questões aos senhores das cúpulas. Pois bem. Londres, Inglaterra, 29 de setembro de 2022. Caro irmão Hélio Bianco, o irmão conhece muitíssimo bem a história negra do trio Levi, Euni e Simei e todo o mal que fizeram e continuam a fazer em prejuízo da Irmandade do Reino Unido. Ardilosamente, o irmão não dá mais as caras por aqui e colocou em seu lugar o irmão Silvano, bastante famoso e com dons inegáveis. Tudo isso para amansar a Irmandade e proclamar que agora tudo está andando muito bem nas terras da rainha. Nas terras do rei. Não adianta essa sua jogada, porque todos nós sabemos quem é o verdadeiro responsável pela congregação neste lugar, ou seja, você mesmo, ancião Hélio Bianco. As coisas não estão bem, e você sabe muitíssimo bem disso. A maioria das igrejas estão vazias, o ministério cada vez mais desacreditado e com obsessão por coletas, fazendo manobras e mais manobras para ver se conseguem arrancar as libras esterlinas do povo. Vocês aí do Brás imaginaram que sentando o bígamo Paulo Costa as coisas se aquietariam. Erraram muito. Traiçoeiramente, vocês permitiram que o traficante de vinhos e perseguidor de almas, Levi, ressurgisse das cinzas e o reconduziram ao antigo posto de ancião. Sabemos que houve politicagem com a mãozinha do irmão Silvano, o qual se empenhou com muito afinco para livrar a cara do antigo amigo Levi, inclusive sendo os dois da mesma região, Bauru, São Paulo. Irmão Silvano, você já deve estar sabendo a grande mancada que você deu em apoiar esse sujeito. E aqui eu quero perguntar ao ancião Hélio Bianco se o irmão deu um conselho para o irmão Levi, seu amigo, ficar quietinho por um tempo. Vamos continuar a leitura. Fico a aguardar a resposta. Vamos continuar a leitura. Por sua culpa, o Levi está batendo no peito e fala abertamente que ele tinha sido sentado injustamente. Se considera inocente e alega que nada foi provado contra ele. Esse Levi é um descarado, pois a Inglaterra toda sabe que ele e a sua digníssima esposa foram os maiores descaminhadores de vinhos, que é quase igual ao tráfico de vinhos daqui.
estamos juntando informações detalhadas de todo o assédio moral que o Levi e o Ioni, ambos do ministério local aqui de Brownlee, cometeram contra muitos irmãos e famílias, onde vários ficaram doentes e muitos outros pararam. Isso é crime. Assédio moral é a exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas. São mais comuns em relações autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e antiéticas de longa duração, desestabilizando as vítimas com o ambiente. Recentemente, o Levi discriminou e foi racista com a família inteira da irmã Lourdes, aqui em Brownlee. Ele é um extremista com suas doutrinas malucas, o que deixa todos perplexos. Ninguém mais está aguentando o comportamento e as atitudes desse indivíduo. Toda a Irmandade está comentando que o Levi nunca mudará a sua maneira de agir. Antes de continuarmos, antecipamos que você, irmão Hélio, e o irmão Silvano não são e nem ficarão inocentes de tudo o que ocorre no Reino Unido. Vocês do Ministério fingem que está tudo bem. E eu vou colocar aqui outra pergunta. Irmão Hélio, este assunto foi resolvido ou foi esquecido? E como é que ficou a irmã? Deixaram a chorar? Não fizeram nada de conforto para a irmã? De apoio? Vamos continuar. Agora, para refrescamento de suas memórias, vamos elencar alguns factos ocorridos aqui no Reino Unido em um passado não muito distante. O Levi, ancião fake news, quando teve seu nome confirmado para ancião, antes de ser ordenado, buscou incansavelmente o dom da promessa com evidências em novas línguas. Dentro de um quarto, por 4 horas, ele orou com essa finalidade juntamente com o Ioni, diácono, o irmão mais caro e um profeta do Brasil, Jonatas. Nessa ocasião, quando o Levi ainda era cooperador, permitiu que esse Jonatas, profeta, que já havia cometido adultério no Brasil, um pecador, atendesse o culto e lesse a palavra para a Irmandade. Até há pouco tempo, a esposa do Levi, Carmen, falava aos 4 ventos que ela não tinha muita certeza de que o Levi foi selado. Eu agora aqui vou fazer umas perguntas, tá bom? Irmão Hélio, a mulher que cometeu adultério com o tal Jonatas, amigo do Levi, da região de Araraquara, na reunião, disse que ela havia cometido o adultério desde julho do mesmo ano, ou seja, há 3 meses, antes de ele vir para Londres. Os 2 anciãos presentes nessa reunião na região de Araraquara, na presença do Sr. Cláudio Marsola, condenaram este irmão a ficar sem liberdade na congregação cristã. Irmão Hélio, este irmão que não possuía nenhum ministério, estava sem liberdade e considerado como um pecador. Será que ele poderia ter atendido o culto para a Irmandade de Brownlee em Londres? Será que na mesma semana o Levi, na época cooperador, recebeu o selo da promessa com evidências em novas línguas, orando com este homem que vocês, anciãos do Brás, condenaram meses antes? Irmão Hélio Bianco, não me vai dizer que toda esta Irmandade está a mentir e que este homem não atendeu o culto? Não vai dizer isso, pois não. Eu nem comento. E, irmão Hélio, essas coisas que são ditas aqui nesta carta, eu confirmei com vários irmãos da Inglaterra, do norte ao sul,
E eu sei que não é mentira. Eu sei que não é mentira. O irmão esconde tudo isso dos irmãos da Cúpula do Brás e anda a relatar outra história. E é uma coisa, o irmão Hélio não está e acredita nisso. Mas sabia que toda a Irmandade sabe e comenta isso até hoje? E agora, irmão Cláudio Marsola, é verdade que a Cúpula do Brás omite uma reunião entre anciães e diáconos feita em Londres? O enviado para presidir a reunião pelo Brás nesse dia foi o irmão Mauri Gomes, ancião de Ilha Solteira, São Paulo, e o irmão Vítor Aparecido, ancião de Carapicuíba, São Paulo, enviado pelo irmão Hélio Bianco. Na reunião foi feita uma questão pelo irmão António Moreira da Fonseca, já falecido, não é? Que era ancião de Portugal, na presença de todos os anciães e diáconos sobre o crime de descaminho de vinhos para o Brasil. Este é crime previsto no Código Penal brasileiro e possivelmente também noutros países. O irmão Mauri Gomes e o irmão Vítor Aparecido, anciães, enviados pelo Brás, omitiram para todos da Cúpula do Brás que os irmãos Levi, ancião, Euni, diácono e Simei, diácono, levantaram as mãos e se autocondenaram que faziam a tal prática. Toda a Irmandade sabe que a Irmandade foi utilizada para fazer serviços de mula em troca do pagamento de passagens aéreas. Inclusive, há a filha do irmão Alfredo da França, que foi pega, isto é, que foi apanhada. Eu digo, tenho de utilizar também os termos, seja do Brasil e seja de Portugal, para que todos possam entender. Foi apanhada ou pega, como vocês dizem, no aeroporto de Viracopos, e um irmão idoso de Brownlee, que foram também apanhados pela Polícia Federal e Receita Federal do Brasil no aeroporto de Guarulhos. Foram retidos em épocas diferentes. Só o irmão idoso, após horas, precisou esperar os receptadores dos vinhos no Brasil para pagar a quantia de R$32.000 de impostos e multas. E o irmão Hélio é conhecedor disto, porque há uma gravação de um áudio, temos um áudio de uma conversa gravada em que ele foi informado que o sogro de um dos anciães de Brownlee, de renome, fez a ponte para o irmão idoso levar os vinhos. Esses 3 irmãos do ministério, um ancião e 2 diáconos de Londres, de Inglaterra, usavam a Irmandade para cometer os tais crimes diante das autoridades, que acabavam sendo apanhados e tendo ficado registados tudo isto, não é? Como vocês dizem isso, é fichados, não é fechar, de fechar com chaves, não, é fichados, que fica, portanto, registado, fica o nome já sujo, como criminosos no Brasil, mesmo a pagar as multas, os impostos e multas. Porque os irmãos não fizeram nada. O irmão Cláudio Marsola não fez nada e o próprio Ministério induzia a Irmandade a cometer todos esses crimes. Isso é gravíssimo. E é gravíssimo porquê? Porque isso é contra a lei, não é? Mas ao irmão Hélio Bianco, onde é que o irmão aprendeu isto? E o irmão não quer mexer nisto porquê? Será que o irmão também está envolvido nestes esquemas dos vinhos?
Será que foi o irmão que ensinou, que deu a explicação, que fez a formação? É que há coisas que uma pessoa não entende, mas depois, aos poucos e poucos, vai sendo como um puzzle em que vamos juntando as peças. Porque isto que está aqui descrito, muito sinceramente, não me é estranho. Porque até, veja só, eu sei que nessa reunião esteve presente o ancião Baco, o ancião Doménico de Itália, e que também esteve um diácono de Matosinhos, Jorge Marinho, não é? E eles ouviram isto tudo. E eles também trabalham em vinhos. Será que dão formação para os restantes irmãos do ministério para induzirem a Irmandade a fazerem estes trabalhos? Pagando as viagens e assim transportam os vinhos? Tal a fazer o serviço de mula? E o irmão Hélio Bianco tem conhecimento e não faz nada? Porquê? Ganha alguma coisa com isso, com a situação de encobrir? E agora vamos continuar com a carta e com outro assunto. Vocês do Brás precisam lembrar que o Levi encabeçou uma coleta por fora e influenciou, incentivou, forçou a compra de um carro no valor de 10.000 libras para o Ioni, tarefa levada a cabo pelo Eduardo, conhecido pelo Du, ou Dudu, filho do Levi, ancião. Nós temos todas as fotos das conversas do grupo do WhatsApp para tal compra. Querem vê-las? Eu vou ler aqui o que está aqui escrito. Diz: a paz de Deus a todos. Este grupo foi criado com todos que aceitaram entrar na arrecadação para comprar o carro do nosso irmão Euni. Desde já, Deus abençoe a todos pelo carinho e amor de participar. Neste grupo será informado aos irmãos o valor arrecadado que Deus estará preparando. Cada um terá um número privado. Este número corresponderá ao valor que a pessoa estará dando. Isso é para ficar bem claro que o valor que a pessoa estará doando está sendo incluso na arrecadação para não ter mal entendido. O valor que Deus preparar, os irmãos podem dar para mim, Dudu ou irmão Mauro, porteiro. Deus abençoe a todos. Mas o que é que fez o dinheiro arrecadado, incentivado pelo Levi ancião e sua tropa de filhos? Estou a entender. O irmão Levi fez uma coleta de intenção entre a Irmandade de Brownlee para a compra do carro do diácono. É isso, irmão Cláudio Marsola? O irmão não está a saber disto? Mas o irmão Hélio não lhe conta tudo. Aliás, não conta tudo para os irmãos. Não é só para o ancião Cláudio Marsola, não é? Para os irmãos. Pois, estou a ver. Ele só conta, estou a entender. Ele só conta aquilo que lhe convém. O que é bom para o proveito dele, não é? O que é bom para ele mesmo. Seu safado. O ancião Hélio Bianco é safado. Vamos agora aqui continuar com a carta e com outro assunto. A filha do Levi separou-se do marido por incompatibilidade de génios. Agora é moda. E a belezona deveria estar sem liberdade, como todos os casos tratados pelo próprio Levi com mão de ferro. Por ele ser parcial e hipócrita, ela permaneceu como organista e ainda por cima o Levi presenteou sua filhinha com o cargo de instrutora musical, mantendo-a com liberdade total. Mas essa é a tal que é blogueira do momento, em Londres, Inglaterra. Mas todas as cobranças do ancião Levi à Irmandade
e principalmente aos músicos e organistas de Brownlee, em Londres, a sua própria filha está a fazer aquilo que ele condena? Irmão Levi, por que é que o irmão não faz nada agora? O irmão vai à casa dela enfrentar a sua filha e o seu genro? Assim como o irmão e o Euni faziam com a Irmandade, principalmente de Brownlee? Explique para nós como foi dado o cargo para a sua filha organista e até instrutora. O que é que ela fez? O que é que ela fez? Ela está fazendo vídeos com todas as vaidades que o irmão sempre reprimiu, o povo de Deus, cheias de correntes, brincos e vaidades. O que o irmão nos diz agora? Isso pode? Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Deve ser isso, não é? Irmão Levi. O Levi tem um filho acusado pela sua esposa de cometer não posso dizer o resto, contra a própria filhinha. Aqui o assunto é outro e é sério. O caso está nas mãos das autoridades. Fica aqui a pergunta: será que esse Levi se enquadra nos requisitos para ser ancião? Certamente o Hélio e o Silvano têm a resposta. Mas agora eu aqui pergunto o seguinte: vocês deixaram um irmão que foi levado, o seu nome, para ser o encarregado local dessa cidade, para dar aulas de música para jovens na sua própria casa? Uma pessoa que comete este tipo de crime e vocês dão essa responsabilidade? É que eu tenho o e-mail do próprio Ministério, onde consta que o tal encarregado regional enviou o e-mail para os anciãos. Eu vou ler o que é que diz. Eu aqui não vou referir nomes, porque vou preservar, mas eu tenho o documento e tenho a lista das pessoas sugeridas para os cargos, em que diz assim: a paz de Deus, segue a lista dos irmãos a serem orada para encarregados aqui na CCUK. Temos irmãos que já está nesta lista há mais de 2 anos. Preciso de ajuda dos irmãos nesta parte. A obra está crescendo e os obreiros são poucos. Deus abençoe. Então, serve qualquer coisa para preencher o lugar. E eu tenho aqui, posso referir o nome das cidades, somente, não vou referir o nome das pessoas, que é em Bristol, Brownlee, Shard, Peterborough, Glasgow, Stamford Hill. E agora eu pergunto, porque assim, nós já estamos sabendo que houve 2 casos de pedó na cidade de Shard, na Inglaterra. Tudo foi encoberto, vocês não relataram nada para a polícia, julgaram a família contra a parede, a família não teve coragem de relatar tudo à polícia. Isso é verdade. Parece que é uma prática recorrente do Ministério. Isto também não me é estranho, aqui em Portugal. O Ministério e a Administração, por estar com documentos da Congregação Cristã na Inglaterra, em desordem na época, não quiseram se aprofundar e levar o caso a sério. Preferiram deixar mais uma família e 2 vítimas de lado. Um jovem voltou para a família na Itália em depressão. Pelo e-mail consta que o Ministério sabia da atuação deste homem e estava sendo apresentado até para ser o encarregado local. Sr. Hélio Bianco, após vocês saberem tudo isso, o irmão colocou para investigar este caso o próprio irmão ancião que decidiu encobrir este caso na época. Que este próprio teve seu filho acusado por pedó na Inglaterra. Sr. Hélio Bianco,
Senhor decidiu colocar esse irmão para ele mesmo se absolver e não sofrer nenhuma sentença por não ter tomado as providências cabíveis? É isso mesmo? Foi por isso o irmão decidiu escolher a ele? Se a família estava com medo e ele acobertou tudo, como ele poderia investigar a si próprio ou o próprio caso? Irmão Hélio, onde é que o irmão aprendeu tudo isto? Desde estas situações relacionadas com os vinhos, agora com estas situações de pedó, porque não posso dizer o resto do nome. Isto parece brincadeira, mas não é. E o que está é a parecer ainda pior que a política. Muito sinceramente. E continuando com a carta diz: manifestem-se irmão Hélio e Silvano. O Cimei, por sua vez, não deixará nunca de ser o irmão que fez crime de descaminho, tráfico de vinhos, e o professor da maracutaia. Com essa tática, ele comprou o seu ministério de diácono, dando lucro financeiro à dupla de Brownlee, Levi e Oni, seus alunos mais destacados. Vale lembrar que o Cimei foi, e ainda é, o mentor e o chefão da máfia dos vinhos. Com essas características, ele é digno para cuidar do dinheiro da obra da piedade? Não pensem que o tráfico de vinhos parou. Agora eles continuam usando o tal irmãos e irmãs, pessoas que não têm ministério e pessoas que não são crentes da congregação cristã. Os irmãos que quiserem ir para o Brasil sem pagar passagem, procurem o ministério de Brownlee, onde todos, sem exceção, aprovam a prática. Mais uma vez afirmamos que a culpa toda é do irmão Hélio Bianco, que teve a oportunidade de cortar o mal pela raiz e não o fez. Vejam essa outra aberração. O ministério levou o nome de um irmão para ser levantado como diácono, que não era selado com a promessa do Espírito Santo, com evidência de novas línguas. Quem indicou não se preocupou com um detalhezinho tão pequeno e teve a oportunidade de confirmar com o filho do indicado, que é cooperador de jovens, mas não o fez. Na hora da ordenação, com a igreja completamente lotada, o indicado declarou que não era selado. Desse modo, quem o indicou colocou o irmão Silvano em uma sinuca de bico, o qual não teve condições de fazer essa ordenação. Foi um corre-corre total. Que vergonha! Mas então nada é revelado pelo Espírito? Aliás, as coisas não são reveladas pelo Espírito Santo. Não buscam a guia de Deus. E como é que foi uma coisa destas passar ao lado? Deus esqueceu-se de vos comunicar de que ele ainda não era batizado com a promessa? Claro está que há sempre interesses e às vezes escapa aqueles pormenorzinhos, mas que depois vos deixa ficar mal. E o senhor ancião Hélio Bianco, o que é que fez perante isto? Bem, vamos lá continuar. Também há um outro fato não resolvido, que é o caso do irmão Jonatas, pseudo-cooperador de jovens de Stanford Hill, até hoje sem documentação apropriada para viver neste país, quanto mais para ser do ministério. Erros grosseiros que o ministério comete e ficam impunes. O irmão Jonatas foi apresentado pelo Sr. Levi, ancião, e o Sr. Oni, diácono, que não tiveram o cuidado de saber da sua ficha, isto é, quando foram avisá-lo, descobriram que ele vivia ilegalmente na Inglaterra. Mas
vocês, depois de confirmarem em oração, o nome dele sair em lista, ser lido em todas as igrejas, não o deixaram assumir o cargo de cooperador de jovens e menores? Vocês sabiam que obrigaram este irmão a gastar muito dinheiro para tentar se legalizar, para assumir o cargo que vocês confirmaram? E é assim que Deus confirma os irmãos para o ministério na Inglaterra, Sr. Hélio Bianco? Confirma e depois as coisas batem mal? E depois há estas situações constrangedoras. E a questão é que vocês não querem saber e continuam judiando desta família. Bem, vamos a outro assunto. Dinheiro dado aos anciães sem precisar dos recibos de comprovação, compra de passagem aérea e um presente para ir às Assembleias Gerais. O assunto das 500 libras e das 300 libras, presentinho para os anciães fazer turismo no Brasil e Portugal, ainda está muito vivo. Se vós fosseis sérios, faziam uma auditoria nas contas da Igreja e exigiriam a devolução da grana, no mínimo. Esse crime é imprescritível perante Deus. Isso também é verdade. A história completa sobre o tráfico de vinhos caríssimos da Europa para o Brasil brevemente estará nos canais dos críticos, canais do Brasil. Certamente aparecerá o seu nome, irmão Hélio Bianco, já que você apoiou a turma. Irmão Hélio Bianco, ancião dos mais velhos da cúpula do Brás. Isto são assuntos muito sérios sérios e graves. Desde os vinhos, aquela situação de pedó. É muitos encobrimentos, sinceramente, é muitos encobrimentos. Eu vou ficar a aguardar que sejam tomadas providências, porque eu vou abordar estes assuntos muito mais a fundo, acredite. Porque já tenho os documentos que comprovam toda esta barbaridade feita por anos. Eu já tenho os documentos e vou aprofundá-la a sério. Mas o senhor ancião toma as medidas que têm que ser tomadas, as corretas. Não continuo a ignorar aquilo que está a acontecer e o que está a ser aqui exposto. Já que está aqui em Portugal, já que vem à reunião geral de ensinamentos, diga-me, qual vai ser a sua coragem de enfrentar os homens que vão estar a ouvir essa palestra dos ensinamentos? Qual vai ser? Qual é a sua credibilidade perante todos os homens que vão estar a olhar para si? Vão estar a comentar, olha, aquele é o ancião Hélio que também encobre aqueles crimes. E claro está, aqui em Portugal não pode fugir à regra, tem os professores que lhes ensina como devem fazer. Agora é que eu compreendo perfeitamente por que razão o ancião António Moreira da Fonseca, que já faleceu, que encobriu-a. Vocês se cobrem todos com a mesma manta. A verdade é essa. Que nojo. Como podeis estar à frente de uma chefia, de um povo? Como? E assim, irmão Hélio Bianco, não me venha falar que foi acertado em reunião na França ou em qualquer outro lugar. Porque na RGE do Brasil, Portugal, o irmão Cláudio Marsola advertiu acerca disto de não apresentar os recibos de comprovação dos gastos. Não tem, não recebe. Até nisto das viagens para fazer para as reuniões gerais de ensinamento, vocês se aproveitam? É possível vocês se aproveitarem
do dinheiro do povo que dá com tanto sacrifício? Vocês se aproveitarem desses valores para usufruírem, darem presentinhos? Eu não acredito. Até eu estou incrédula, sinceramente. Eu, quando li a carta e vi os documentos, eu estou incrédula. Mesmo assim, até eu estou incrédula. Sr. Ancião Hélio Bianco. E porque também os tais que pegavam os presentinhos sempre estavam em todas as reuniões gerais de ensinamento. São sempre os mesmos, porque já sabem o que é que lhes toca, não é? O que é que lhes vai chegar até eles. Manchester. Sr. Hélio Bianco, quanto à Igreja de Manchester, ela é fruto do seu orgulho e soberba que autorizou a compra, fechando os olhos para a tal da cruz na fachada do prédio. Além disso, você sacaneou toda a Irmandade de Londres, que há anos vinha contribuindo para a compra de uma igreja, claro, na capital. Está entendendo, irmão Hélio Bianco? A propósito, está sendo gasto uma pequena fortuna em libras para consertar um descuido dos iluminados anciães que compraram a igreja. O piso está totalmente deteriorado e está sendo reconstruído, porque não se utilizaram de uma assessoria por ocasião da compra da igreja. Estranho. Outro responsável em parte pela aquisição do tal imóvel é o irmão Fabrício. Ele, mesmo sabendo que a tal da cruz estava causando mal-estar entre a Irmandade de Oxford, ficou bem quietinho e deixou a coisa rolar. Oh, irmão Fabrício, a igreja de Manchester já está pronta? O irmão disse a alguns irmãos e irmãs, após o vídeo que fizemos e está aqui no canal, isso já está pronto ou não? Já está pronto? Vai ser inaugurado? Agora que estão cá estes irmãos da cúpula? Será que é agora que vai ser inaugurada? E já agora, já que a igreja de Manchester tem o crucifixo, eu acho que não há problema nenhum das irmãs dos irmãos comprarem um crucifixo e colocarem debaixo da roupa. Até há estilo, porque não? Não é? Ou então até comprarem o terço e estarem ali a contar o terço, porque não? Já que a igreja tem uma cruz que está escondida, que para mim não me incomoda, mas perante as regras que vocês impõem tão ridículas para umas coisas, mas para outras não, é que é estranho. Vamos lá a outro assunto. Futuros anciães. Aqui vai a lista dos futuros anciães do Reino Unido, tudo carta marcada. Tiago, cooperador da Igreja da Cruz, cunhado do Fabrício. Moisés, cooperador, amigo do Fabrício. Rafael, cooperador de jovens, filho do diácono, levantado no norte, aquele que não era selado. Marcelo Spina, cooperador de Brownlee, investidor de boas somas nas coletas. Mais um filhinho do Brás. Parente por tabela do irmão Tarsis, ancião de Brownlee, em Londres. Sr. Ancião Hélio Bianco, por essa carta ter relacionado esses nomes, que eram os possíveis homens, amiguinhos e parentes do Ministério, este ano seriam o mesmo que vão apresentados, ou vocês acrescentaram alguns outros, ou mudaram a lista para não dar muito na cara? O que vocês anciãos fizeram para enganar o povo e deixá-los felizes para dar mais coletas este ano? Apesar de contas, irmão Hélio Bianco, na Inglaterra as coletas em libras, ou seja, moeda mais forte que o dólar, não é? Mas é isto que vocês fazem para conseguirem adquirir mais coletas. Vocês colocam as pessoas que o povo gosta, não é? Alguns deles, não é? Então já não é pela guia de Deus. E como a libra tem mais valor que o dólar, já agora, Sr. Ancião Hélio Bianco, é por isso que gosta muito de ir à Inglaterra? É?
Racismo. Não podemos deixar de mencionar um caso de racismo que ocorreu na reunião da mocidade em Willys Green, norte de Londres, no dia 24/7/2022. Uma irmãzinha de cor negra foi claramente discriminada quando pediram para ela se sentar após um certo tempo testemunhando despedida da última reunião da mocidade com a liberdade de solteira. Temos um vídeo que, se necessário, será usado como prova. Ficou óbvio quando Fabrício foi testemunhar e contou obras muito parecidas com a dela e demorou um tempo bem superior ao da irmã. Foi extremamente ridículo e constrangedor. Irmão Hélio, fique bem certo de que não esquecemos de nenhuma das malandragens apoiadas por você e agora pelo irmão Silvarinho. Daremos ciência de tudo isso aos irmãos anciãos de Portugal, bem como a todos os demais da Europa. Sabemos que você, com essa carinha de senador do tempo do Império Romano e ex-coletor de impostos, ex-fiscal da Secretaria da Fazenda, preza muito a sua imagem. Irmão Hélio, eu posso lhe fazer uma pergunta, por favor? Esse trabalho do Estado, de ser um ex-fiscal da Secretaria da Fazenda, é bom, hein? Não sabia que fazia parte da fiscal da Secretaria da Fazenda. Muito me contam. Mas o irmão conseguiu fazer algum dinheiro por ser assim fiscal? É sim, irmão, eu estou a perguntar, não é por nada, é que eu estava a pensar em concorrer para fiscal de secretaria da Fazenda, não é? Não sei se até mesmo no Brasil me aceitariam, porque deve ser bom, não é? Deve ser muito bom, certo? Bem, vamos lá continuar. Por isso enviaremos cópias dessa carta à Irmandade, que enxergarão quem está por trás dessa sua fala mansa e matreira. Assim, eles ficarão sabendo o tanto que você é político ao apoiar os que cometeram crime de descaminho, Levi, Ioni e Simei. Irmão, esses irmãos do Ministério que confessaram esses crimes, que está sujeito a pena no Código Penal brasileiro, eles podem estar com os seus ministérios? Irmão Hélio, o irmão Elias Pedroso, já trouxeram algum desses vinhos de valor exorbitante? Até na mala de viagens de missão pela Europa? E não só? O irmão não tem receio de sujar o nome da Irmandade com esses crimes na troca de um dinheiro para os tais? Isto das viagens, não é? Então quer dizer que os irmãos do Brasil e de Portugal apoiam essas práticas criminosas. É isso, irmão? Então que fica tudo nesta panelinha? E para terminar aqui, porque o vídeo já está um pouco longo, eu peço desculpa. Continuando com a carta, enquanto você e o Silvano não extirpar esse trio do nosso convívio, incansavelmente estaremos informando a Irmandade. Uma coisa que não podemos deixar de mencionar é a atitude dos demais diáconos e cooperadores do Reino Unido. É um bando de frouxos e coniventes. Na verdade, cobardes por serem sabedores de tudo e têm medo de se comprometer. Fabrício, Tarsis e Davi, não pensem que estamos descuidando das suas ações. Muito pelo contrário, estamos monitorando cada passo que vocês dão. Inclusive, temos percebido que o poder já está subindo às vossas cabeças. Para finalizar, enfatizamos: Hélio e Silvano, suas mãos estão sujas. Termina assim esta carta. Eu quero desde já adiantar de que
quero-vos dizer que façam uma investigação entre o Ministério, pois há irmão diácono que errou, confessou para alguém e está calado. Se este não se manifestar, tudo será colocado em cima do telhado. Vocês ordenaram pecadores e agora vão ter que voltar para trás, porque as pessoas estão a ter conhecimento. Porque se vocês não voltam para trás, a coisa vai ser muito feia, mesmo muito feia. Deixo-vos aqui com esta carta. Espero que o Sr. Ancião Hélio Bianco, que está aqui em Portugal, mais o Ancião Cláudio Marsola, que quando ouvirem este vídeo estejam bem sentados naqueles restaurantes caros com comida soft e com vinhos caros, visto que com certeza na reunião não vai ser servido esses vinhos, porque vós não ireis com certeza sentar à mesa dos que vão lá estar. Ireis arranjar alguma desculpa para irdes para o outro lado. Ou então até talvez para mostrar de que estão reunidos com os mais humildes, que sois uns anciães bacanos, porreiraços. Ireis até sentar-se à mesa, mas não vão comer muito, vão dizer que têm problemas de estômago, com certeza. Bem, perante isto, mais há a dizer nada. Apenas que o povo abra os olhos e que tenha a consciência de quem são verdadeiramente estes homens. Não acreditem neles. Acreditem em Deus, mas não nestes homens, nem naquilo que sai da sua boca. Uma fonte não pode ter duas águas. Disse tudo. Fiquem bem e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Deus vos abençoe.